Quero, sinceramente, agradecer a forma como o Hugo Soares aproveitou este jantar de Natal para, de alguma maneira, poder passar uma retrospectiva do que foram alguns anos importantes, anos intensos, de liderança do PSD, liderança no governo, nos 6 anos em que, portanto, lidámos diretamente com o grupo parlamentar. Houve depois mais algum tempo em que exerci as funções de líder do PSD antes de ter chegado ao governo entre 2010 e 2011, o que realmente prefaz um tempo bastante razoável. Estará quase a fazer 8 anos que terei estado como presidente do PSD e isso é realmente imenso tempo. Pelo que a decisão que anunciei há não muito me parece cada vez mais acertada. Há uma altura para tudo e o caminho que percorremos e que percorremos em conjunto fecha um ciclo e abrirá um outro ciclo que, tenho a certeza, será também um ciclo em que o país estará no centro da atenção do PSD, dos seus militantes, dos seus dirigentes, e por essa razão terá com certeza um suporte humano e eleitoral no país significativo, e nós esperamos que seja significativo o suficiente para que o PSD venha a desempenhar responsabilidades de governo quando o país dele precisar. E, evidentemente, o país não precisa do PSD apenas quando há resgates ou quando as coisas correm demasiado mal. O país também precisa da força reformista do PSD para poder ampliar as suas possibilidades no médio e no longo prazo. E esse é o exercício político por excelência que vale a pena ser feito, para que não vivamos entre, de certa maneira, a vertigem do imediatismo, de querer gozar e amplamente beneficiar da conjuntura, das coisas que nos vão sendo trazidas, mas em que não tenhamos também de cair na visão burocrática de esperar que o tempo passe e ir, de certa maneira, assinando o ponto para justificar a existência. A política é muito mais do que esta visão demasiado curta. Precisamos, portanto, de aproveitar as oportunidades que a vida nos traz, que a conjuntura nos possa propiciar, com certeza que sim. Devemos viver intensamente cada dia que passa, mas só é possível fazê-lo plenamente, creio eu, quando olhamos para o futuro. É o futuro realmente que faz de nós o que nós somos. Na nossa ambição, na audácia que possamos ter em construir alguma coisa e na medida em que possamos ir fazendo esse percurso, vamos vivendo plenamente da melhor maneira possível. Mas só somos hoje, não porque fomos ontem, mas porque queremos ser amanhã. É, portanto, sempre o sentido de futuro que nos traz na vida e na política. E quem não tenha essa percepção, não tenha, creio eu, essa visão de futuro, não tem a coragem suficiente para dar um significado pleno à nossa existência política. Eu creio que o que acabei de dizer não é assim nenhuma moral particular que me diga respeito, é uma coisa que está inscrita na história do PSD, que faz parte, portanto, da nossa maneira de estar e que podemos identificar ao longo dos nossos anos com muitas lideranças que tivemos, com a forma como o nosso partido foi exercendo o seu papel político e cívico no país. E, portanto, gostaria de fechar este meu agradecimento sincero com esta observação rápida, que é a de que estou convencido que o PSD será sempre um partido relevantíssimo dentro das escolhas que o país possa vir a fazer, porque foi sempre um partido
que, independentemente das suas lideranças e de cada conjuntura, conseguiu pressentir o futuro para o país e sempre se aplicou em pôr em prática uma política de futuro. E isso fará do PSD, em qualquer consulado e qualquer orientação política, um partido que é importante no nosso xadrez político e do qual nos podemos orgulhar. E, portanto, eu, por mim, sinto uma enorme honra de ter podido estar como líder do PSD durante estes anos, de poder ter tido o vosso apoio extraordinário e a vossa crítica relevante, porque o apoio, quando não é crítico, tem menos significado do que aquele que o futuro exige. E eu tenho uma honra muito grande em ter podido ter a vossa confiança e muito daquilo que neste filme vimos e que se conseguiu alcançar e que me foi, de certa maneira, endossado, é alguma coisa que eu tenho por muito coletivo, porque não foi um resultado meu, evidentemente, foi um resultado de muitos. E gostaria hoje de agradecer a todos, embora gostasse de o fazer de uma forma mais individualizada, mas não é, creio eu, o momento para o fazer, os contributos extraordinários que deram para que este trabalho pudesse ter sido executado. Gostava agora de deixar, porque estamos a falar de um ano que termina e, portanto, da preparação de um outro que está à nossa frente, algumas observações tão rápidas quanto possível. A primeira para dizer que este é realmente um ano que está a terminar e do qual não podemos ter boas lembranças. Pensamos, evidentemente, na dimensão trágica que para todo o país, para muitas famílias, para muitas pessoas, este ano acabou por ter. Todos os anos têm momentos de maior felicidade e de maior infelicidade. Eu não tenho memória, em tantos anos, de um que fosse tão trágico quanto este se revelou. E, portanto, nessa medida, as nossas primeiras palavras de substância política não podem deixar de ser, estou certo, de falar em nome de todos, para expressar junto de todos os que perderam os seus entes queridos uma palavra de grande solidariedade por saber que as pessoas vivem uma tragédia que nunca imaginaram que pudesse acontecer no nosso país. Em segundo lugar, gostaria de dizer que, infelizmente, as falhas de Estado que tornaram esta tragédia maior do que algum dia alguém poderia supor que atingisse, são falhas que continuam a existir. Ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de ver o Primeiro-Ministro, o Governo, entregar casas que foram reconstruídas depois da tragédia dos fogos de junho, sobretudo porque as outras ainda não houve tempo de acudir. E como é que é possível esquecer que uma parte significativa desse trabalho foi um trabalho que foi desenvolvido pela sociedade civil e não pelo Estado? Ao cabo de meio ano, portanto, o Estado continua a mostrar, infelizmente, que não tem condições para responder às exigências que a sociedade civil sente. Felizmente, ainda vamos tendo uma sociedade civil que se mobiliza e que, quando o Estado falha, faz o possível para que o país não pareça demasiado padrasto aos seus. Várias destas disfunções do Estado afetam muitas outras dimensões públicas. Temos visto exemplos disso em vários domínios. Recentemente
foi trazida à colação pública aspectos que são também dramáticos, que mancham procedimentos que foram adotados no passado relativamente a mecanismos da adoção e que precisarão, estou certo, de um cabal esclarecimento e, além de um cabal esclarecimento, que merecerão, com certeza, conclusões legislativas e reformistas a pensar no futuro, para que o que quer que tenha permitido que coisas tão terríveis como aquelas que nos são relatadas possam voltar a acontecer. Mas há outros aspectos que eu gostaria também de salientar muito brevemente. Foi recordado que nós, durante alguns anos, enfrentámos esforços muito sérios, muito determinados, para poder vencer desequilíbrios grandes que fomos acumulando durante muitos anos e remover estrangulamentos que existiam ao crescimento do país e, nessa medida, portanto, ao bem-estar dos portugueses, à criação de emprego, à geração de riqueza. Durante muitos anos, pelo PSD, chamámos a este tipo de reformas estruturais. O termo acabou por ganhar uma certa banalização e, às tantas, já não sabemos de que é que muitos políticos falam quando falam de reformas estruturais. E houve algumas que foram feitas em tempos de grandes dificuldades e, por isso, se passou também a associar que reforma estrutural é alguma coisa que só pode ser feito com dor, com muito sacrifício, que é muito custoso. Eu gostaria, nesta oportunidade, de dizer que foi assim às vezes. Mas foi assim às vezes porque os políticos não fizeram essas transformações e essas reformas na altura adequada. Nós hoje estamos a viver uma altura adequada à realização de reformas. Felizmente, a nossa economia está a crescer bastante mais do que crescia em 2010, ou 2011, ou 2012, ou 2013, mesmo até que 2014, onde realmente o nosso crescimento já foi positivo, apenas houve uma pequeníssima correção. Nós começámos a crescer realmente desde o primeiro trimestre de 2013, só pusemos foi a cabeça fora d'água em 2014. Mas viemos do fundo da piscina logo desde o início de 2013 e foi isso que permitiu que, desde logo nesse ano, o desemprego começasse a cair, o emprego, portanto, a melhorar e as nossas expectativas para o futuro a melhorar também. Se nessa altura muitas das reformas que fizemos foi num ambiente de constrangimento e de profunda dificuldade, isso deveu-se ao facto de, durante muitos anos, em tempos mais propícios e de maior crescimento, os governos terem evitado fazer aquilo que deviam. Ora, dizia eu que hoje estamos a viver um tempo em que a economia felizmente cresce, o desemprego está a convergir para taxas pré-crise, temos, portanto, uma certa confiança e um certo otimismo sobre o futuro. Beneficiamos, não há dúvida nenhuma, foi o Ministro das Finanças que o disse ainda há pouco tempo, a uma entrevista a um canal norte-americano, que chegou à altura de colhermos os benefícios dos esforços que realizámos no passado. Se ele não disse isto assim, exatamente palavra por palavra, até porque falou em inglês, deve ter sido uma coisa que a tradução colocará muito próxima do que eu acabei de dizer. E realmente, apesar do discurso que se faz para dentro do país nem sempre coincidir com o que se faz para fora, eu acho que ele tem toda a razão. Está na hora de colhermos os benefícios dos esforços que fizemos. E estamos a colhê-los. Ainda hoje, os serviços do grupo parlamentar, que têm sido extraordinários sempre na preparação e a municiar-nos dos dados relevantes, nos fizeram um pequeno resumo das previsões que a Comissão Europeia libertou no primeiro quartel
deste ano, comparando o desempenho em Portugal com Espanha, com Itália, se não estou em erro, e com França, dando conta dos impactos no produto potencial e, portanto, no crescimento futuro das reformas que foram feitas a diversos níveis, nomeadamente ao nível da legislação laboral. E Portugal destacava-se claramente de todos os outros quanto aos benefícios que a Comissão Europeia estima que possam ser colhidos nos próximos anos dessas reformas. Partindo do princípio, porque é assim que são feitos os cálculos, e os cálculos nunca são infalíveis, como todos sabemos, mas partindo do princípio de que não há reversões dessas reformas. Evidentemente que se elas forem revertidas, nomeadamente a reforma laboral, viremos a colher muito menos, ou simplesmente a não colher, os benefícios dessas reformas. Este era, portanto, o tempo de um Ministro das Finanças, que ainda para mais agora tem uma responsabilidade grande de ser porta-voz e, portanto, de presidir o Eurogrupo, persuadir o Governo de que já está na altura não apenas de colher os benefícios dos esforços passados, mas de pôr em prática um conjunto de reformas que nos possam acrescentar futuro, porque não viveremos eternamente daquilo que fizemos, viveremos seguramente daquilo que formos capazes de fazer hoje e nos próximos anos. Ora, neste aspecto há algumas coisas que nos deixam apreensões. Por exemplo, o que se passa na Auto-Europa é uma coisa que nos deixa apreensões. Porquê? Quando preparávamos o nosso programa eleitoral e o programa de governo em 2011 e atacámos todo o domínio das reformas que se poderiam fazer na área laboral, pensámos que valia a pena perder algum tempo a analisar casos de sucesso que o país já tinha. E investimos um pouco do nosso tempo a tentar compreender porque é que na Auto-Europa as coisas funcionavam bem. Fizemos-lo, evidentemente, com o sentido de talvez daí extrair alguma coisa que se pudesse replicar no resto da economia. Claro que é difícil pensar que a generalidade das empresas portuguesas pode ter um comportamento próximo da Auto-Europa, por questões de dimensão, por questões que têm a ver com o próprio segmento do negócio que está em causa, por aí fora. Mas talvez houvesse alguma coisa que nos permitisse, se não de uma forma generalizada, pelo menos replicar noutras áreas da nossa economia, esperando, portanto, que o retorno pudesse ser importante. O que é que concluímos? Uma coisa que foi decisiva para que, na altura em que estivemos no governo, pudéssemos garantir os novos investimentos na Auto-Europa em torno do novo modelo que agora está a ser produzido. E isso foi um esforço diplomático, de diplomacia económica, muito relevante, que envolveu muitos ministérios, agências públicas e, enfim, muita gente ligada à própria indústria. Ora, houve dois aspectos que se tornaram críticos. O nível de produtividade que era alcançada naquela fábrica e também o clima de diálogo e de concertação que era possível obter do ponto de vista das negociações com os trabalhadores. Quer dizer, havia ali não uma vantagem de custo-preço sobre outros destinos, havia duas coisas que marcavam decisivamente a possibilidade da Auto-Europa vir a ter um crescimento ainda maior, com mais investimentos, que é como quem diz, contratando mais uns milhares de trabalhadores, produzindo mais uns milhares de unidades muito importantes para a nossa balança de pagamentos. A produtividade e a estabilidade da negociação com os trabalhadores. Duas coisas que estão fortemente em causa desde que, com a geringonça, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm visto empoderado o seu papel através do Partido Socialista e do Governo. Não sei o que é que vai dar este processo.
Espero que a Auto Europa possa preservar este modelo. No mínimo, esperaríamos isso, mas julgo que é já muito claro que não é por vontade deste governo que o modelo que poderia ter inspirado uma sucessiva e aprofundada reforma laboral feita sem conflitualidade não será promovida, seguramente, pela maioria que hoje governa o país. Isso nós já sabemos e eu tenho pena, porque é claramente uma das áreas em que nós podemos, do ponto de vista estratégico e estrutural, melhorar ainda mais a nossa produtividade, as nossas condições de atração de investimento externo e que, por vontade da maioria atual do governo, não serão prosseguidas, porque já nem sequer conseguem sobreviver na própria Auto Europa. Gostava de deixar uma última nota. Nós estamos a assistir a uma maneira de fazer política que não é nova. Já a vimos noutros tempos da nossa história enquanto país democrático. Mas eu que gosto sempre de olhar para essas experiências e de aprender com elas, sempre achei que era possível que, mesmo entre partidos diferentes, não houvesse uma espécie de reincidência nas más práticas, independentemente das orientações programáticas que os partidos seguem. Eu refiro-me já não tanto a esta vertigem pelo dia-a-dia, pelo imediatismo, por querer, a cada ano que passa, fruir de todas as condições como se não houvesse futuro e não houvesse outros anos para poder beneficiar. Refiro-me desta maneira de tratar o país, instituindo uma espécie de política neocorporativa em que o governo segmenta todas as suas ofertas de modo a poder capturar os cidadãos como potenciais clientes específicos. A política tem uma coisa extraordinária, que é a nossa capacidade para pensar nos outros e para pensar no interesse comum, coletivo, e não apenas no interesse próprio, por mais legítimo que este seja. Estejamos a falar dos sindicatos, de associações, de empresas, do que for. Cada um deve defender os seus interesses, é legítimo que o faça numa sociedade pluralista, mas é imperdoável que cada um se ponha numa posição tão egoísta que não saiba destrinçar entre o que é o seu interesse e o que é o interesse coletivo, o interesse geral, o interesse comum. É assim que aqueles que têm menos voz podem ganhar, apesar de tudo, alguma voz, através dos que se preocupam com as suas condições, daqueles que acham, portanto, que não estando satisfeitos com tudo o que têm, haverá quem precise da sua intervenção para poder ter mais do que tem, tendo avassaladoramente menos do que muitos. Criando, portanto, aqui um problema de justiça relativa, como é sempre, quase toda a justiça. Ora, a partir do momento em que o Estado e o Governo fornecem um instrumento, uma maneira de estar, em que negocia naquilo que, como tentei recordar na intervenção que fiz no debate de encerramento do Orçamento de Estado para 2018, que o Norberto Bobbio chamava o mercado da política, em que cada cidadão tem sempre de ser convidado por quem está no governo a escolher uma oferta especial que o governo tem para ele. Pode ser pensionista, pode ser desempregado, pode estar numa associação, numa IPS, numa instituição particular de solidariedade social, pode ser estudante, pode ser trabalhador. O governo convida, através da forma como formula as suas políticas, a que cada um se encaixe numa oferta que o governo tem para lhe dar. E isto constitui o leilão da política. Fazemos da política assim uma espécie de mercado em que quem está no governo procura fidelizar os seus clientes, oferecendo respostas segmentadas para cada um. Qual é o seu problema?
encaixa-se em alguma das nossas categorias. Precisamos de criar uma categoria nova ou podemos resolver o seu problema nesta categoria que já temos? E em cada uma destas discussões, em cada um destes tabuleiros, o Governo procura maximizar o seu efeito, que é o de ter sempre um potencial cliente político dependente da benesse que o Governo lhe vai oferecer. É um instrumento de alienação democrática da política. E este instrumento já foi utilizado amplamente pelo Partido Socialista no passado e está hoje a ser utilizado persistentemente. Ora, eu desejaria, porque não creio que isto tenha que ver com nenhuma questão particularmente dogmática, tem a ver com a maneira como se exerce o poder e como se concebe o poder na sociedade, que é uma coisa diferente. Eu gostaria que o Partido Socialista tivesse aprendido com esta forma errada de instrumentalizar o Estado e os portugueses para poder sobreviver na política. Somos diferentes em muitas coisas, não precisávamos de ser diferentes nesta. Se não fôssemos, ganhávamos todos enquanto cidadãos. Mas este exercício está em marcha e eu acho que não pode deixar de ser denunciado, e tenho a certeza que o será, quem quer que seja o meu sucessor à frente da liderança do PSD e aconteça o que acontecer no grupo parlamentar, na forma como o grupo parlamentar conduzirá a sua ação política sob os auspícios de uma nova liderança. Esta denúncia deve ser feita porque infantiliza a sociedade, menoriza a sua independência e, de certa maneira, coloca os portugueses numa posição de terem de reclamar por atenção do Governo sem exigir ou poder exigir do Governo que tenha uma consideração, qualquer que ela seja, sobre o interesse comum, o interesse geral do país. Termino dizendo que o ano termina também com um Governo cada vez mais endogâmico. A cada substituição que é feita no Governo, o Governo fecha-se sobre si próprio e mostra estar mais preocupado em consertar-se no seu seio do que em afinar-se com o futuro do país. Mas há coisas que vai decidindo que, mais uma vez, lembram as coisas negativas do passado. E concluo com este exemplo. Hoje li, num diário de referência, que, finalmente, em janeiro, teremos novamente um Conselho Superior de Obras Públicas no país. Nem sei como o Governo e o país sobreviveriam sem a existência de um Conselho Superior de Obras Públicas e como foi possível sobreviver estes anos todos sem o Conselho Superior de Obras Públicas. Não sei se também irão recriar os governos civis e outras instituições desta natureza. É bem possível que sim. Sabemos hoje que não terá sido atingido um acordo na concertação social relativamente à atualização do salário mínimo nacional. Fica-nos a ideia de que a dificuldade do Governo em tomar compromissos quanto à reforma laboral nos deve deixar de pé atrás quanto ao que podem significar estes próximos 2 anos em matérias de reversão. Seria muito bom que o país pudesse olhar para estas matérias com uma redobrada atenção. A nós cabe-nos fazer o nosso papel, chamar a atenção, denunciar e, evidentemente, mostrar que as coisas podem ser de outra maneira. E isso eu tenho a certeza de que não falta aqui talento, inconformismo e ambição para poder fazer. E, portanto, termino com uma mensagem de muita confiança no futuro do país, no futuro também que o PSD pode ajudar a construir no país. Nós somos absolutamente, enquanto partido, instrumentais para isso. Não somos um fim em si mesmo. Nós não gostamos do PSD porque sim,
porque é assim, porque nascemos cá, porque queremos cá ficar. Não é por nada disso. As coisas mudam ao longo da vida. Não são os símbolos efêmeros que nos ligam à vida nem ao futuro. É aquilo que queremos fazer, os valores que transportamos, e com eles levamos-los para onde for preciso. E sei que, sendo assim, o que temos para fazer no futuro, com uma nova liderança, será igualmente mobilizador e importante, não apenas para o PSD, mas sobretudo para Portugal. Obrigado a todos. Um bom Natal e um grande ano de 2018.